Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que você seja abençoado. Você já se sentiu alguma vez excluído, mal compreendido, ou acha que Deus tem um plano para todo mundo, menos para você? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Nós vamos reagir a uma mensagem extremamente impactante do pastor Djalma Toledo, então fica até o fim que você com certeza vai ser abençoado. Então antes, sem mais, já vamos direto a um pedaço da mensagem, assiste aí uns 3 minutinhos da mensagem para a gente refletir e falar um pouquinho dela. Moisés só nasceu porque Deus prometeu para Abraão que Moisés nasceria. Não, deixa eu ir lá. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho. E o seu filho terá um filho. E o filho do seu filho terá outro filho. Até que, na 4ª geração, eles serão levados para uma terra alheia. Está lá em Gênesis 15. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Vou te dar um filho. Aí você vai ter um filho, outro filho, outro filho. E depois, no 4º filho, do 4ª descendência, eles serão levados para uma terra alheia. E depois de 400 anos, eu levantarei um libertador. Ouça bem, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que haveria 4 gerações, e depois de 4 gerações, o povo iria para uma terra. Queridos, eu estou falando de 1000 anos antes. Estou falando que entre a promessa que Deus fez a Abraão, nasceu Isaac. Isaac nasceu Jacó, Jacó nasceu José, e José foi para o Egito. E eles passaram 400 anos no Egito. Ou seja, essas 4 gerações, mais o tempo do Egito, deu quase 1000 anos. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz, aproximando-se o tempo, em que 1000 anos antes, Deus havia prometido a Abraão que haveria de cumprir uma promessa, nasceu Moisés. Ouça, Moisés nasceu porque ele era um projeto de Deus. Deus havia projetado ele, Deus havia liberado ele, Deus havia estabelecido sobre ele um propósito. E aqui eu começo a me identificar com Moisés. Eu quero que você venha comigo, porque essa é a sua vida. Ouça, você é um projeto de Deus. Não, acho que você não entendeu. Você é um projeto de Deus. E todo projeto de Deus, ele é mais antigo do que a sua certidão de nascimento. Ah, meu Deus do céu, você não entende. Todo projeto de Deus é mais antigo do que a sua certidão de nascimento. Porque o projeto de Deus, primeiro ele é desejado por Deus, primeiro ele é liberado no mundo espiritual, para no tempo certo nascer no mundo natural. Foi assim com Jesus. Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, Deus aparece, conversa com Adão, conversa com o diabo e conversa com a Eva. E ele chega para Eva e fala assim: Eva, da tua semente nascerá aquele que vai pisar a cabeça do capeta. Entenda. 2000 anos se passaram. Um dia aparece um anjo e fala assim: Maria, da tua semente. Ouça bem, sabe por que Jesus nasceu? Porque ele foi profetizado. Porque ele era um projeto de Deus. E todo projeto de Deus primeiro nasce em Deus, para depois ser materializado na terra. Eu quero dizer para você, ainda que você não entendeu o que eu estou dizendo, você é um projeto de Deus. Essa mensagem está muito incrível, você precisa assistir ela inteira. Eu vou deixar o link na descrição para você ver. Eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi nessa mensagem, algumas coisas que mexeu comigo. A primeira coisa que já me impactou bastante, só na introdução, antes dele chegar na mensagem, ele fala várias coisas incríveis. E a primeira coisa é que a graça de Deus sobre nós é capaz de produzir algo extraordinário. A graça de Deus, todos nós precisamos dela. Ela nos empodera, ela nos traz poder, ela nos traz algo sobrenatural, mesmo que estejamos passando por situações difíceis. A graça de Deus, ela não é vista apenas na vida daqueles que estão bem, ela também é vista na vida daqueles que estão passando por dificuldades, e ela vai nos empoderar para passarmos pelas dificuldades na alegria do Senhor. E ele já deixa uma dica bem prática
prática de como ser cheios da graça de Deus. Ele vai dizer que nós precisamos de uma comunidade. Quando nós estamos inseridos numa igreja, numa comunidade, a graça de Deus que está sobre aquela igreja vem sobre nossa vida e vem sobre a nossa família. Então procure uma igreja, procure uma comunidade para que a graça de Deus esteja sobre sua vida. A segunda coisa que ele fala é o seguinte, é que a graça de Deus ativa e salva as pessoas, que a graça de Deus ela produz conversão. Ele vai dizer que Saulo só se tornou Paulo porque existia graça de Deus na igreja de Antioquia. Então você precisa, mais uma vez, você precisa encontrar uma comunidade para que você tenha um encontro com a graça de Deus. Eu lembro de quando primeira vez que eu fui numa igreja, que eu fui numa comunidade, eu cheguei lá completamente viciado em drogas, cheio de problemas, e eu encontrei graça. Eu encontrei a graça de Deus naquela igreja, a graça de Deus me encontrou e me transformou para sempre. A terceira coisa que ele vai falar muito interessante sobre aquela questão que nós falamos de ser mal compreendido, de se sentir isolado, ele vai falar que nós vamos passar, existem lugares das nossas vidas que são Damasco. Qual é Damasco? Em Atos 9, Damasco é o lugar em que Paulo ele vai para pregar o evangelho, ele chega lá para pregar o evangelho, só que ele não é aceito, ele não é bem recebido, ao ponto que ele tem que sair de lá pelas cordas, senão ele ia morrer. Aí ele vai para Jerusalém e lá ele também é expulso. Ou seja, existem lugares nas nossas vidas que nós não vamos ser bem-vindos, que nós não vamos ser compreendidos. E talvez você tá como se estivesse dando murro em ponta de faca, tentando frequentar lugares ou estações na sua vida que você não vai ser compreendido, que não era para você estar lá. Então nós precisamos encontrar e entender que nem todos os lugares são para nós. O quarto ponto muito interessante, e entra um pouco nesse pedacinho da mensagem que você viu, é que ele vai falar que nós somos partes do plano de Deus, nós somos projetos de Deus, que existem promessas de Deus em nossas vidas que vão acontecer prontamente e outras promessas que não vão ser tão rápidas. E ele vai nos encorajar nessas promessas de Deus que existe sobre mim e sobre você, a nos prepararmos para que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida. Em Atos 7,17 vai dizer o seguinte: aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, o nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Aproximando-se o tempo. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos uma promessa de Deus. Deus, ele nos projetou para sermos algo no reino dele, para sermos algo, para fazer a obra do reino dele, para anunciar a mensagem da salvação. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos posicionar para cumprirmos a promessa de Deus. Para você entender melhor isso, para você entender como a promessa de Deus, como que você pode caminhar em direção a isso, a dica prática é assista essa mensagem. Essa mensagem é muito profunda, é muito impactante. Eu apenas simplifiquei alguns pontos dela, algumas coisas que chamou minha atenção. Então clica no link aí da descrição que eu vou deixar, assiste essa mensagem do pastor Djalma, você vai ver como ele mostra na vida de Moisés, como Moisés ele já tinha sido um projeto no coração de Deus e como que Deus usa isso para libertar o povo dele. Lembre-se, Deus tem um projeto e um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então procure a graça de Deus, procure uma igreja, tenha encontro com a graça de Deus e se prepare para que as promessas de Deus, para que o projeto de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Até mais.